Questão de crime contra a administração pública. A reparação do dano causado ou a devolução do produto do ilícito pelo condenado por crime contra a administração pública constitui, letra A, condição para a progressão de regime do cumprimento de pena, letra B, causa de extinção da punibilidade, letra C, causa da redução da pena, letra D, motivo para perdão judicial, letra D, letra E agora, discriminante genérica. Aqui a questão aqui não está bem fundamentada porque na letra B aqui a causa da extinção da punibilidade caberia quando a reparação fosse feita antes do processo transitado e julgado. E aqui na questão aqui não está informando se o processo já foi transitado e julgado ou não. E a letra C aqui, causa da redução da pena. Nesse caso, caberia quando já tivesse o processo em trânsito julgado. Aqui também na questão não está falando. Caberia a redução da pena e cairia pela metade a pena. Mas vamos lá, vamos colocar a letra A como certa. Certo. Vamos para a próxima. Mais uma de crime contra a administração pública. O Código Penal adotou o conceito mais amplo de funcionário público do direito administrativo, ainda que a pessoa não seja funcionário público, que não esteja investida de um cargo público ou não ocupe emprego público, será considerado, segundo o Código Penal, funcionário público, desde que exerça função pública. Para mim essa questão está correta, vamos lá, vamos. Gabarito C. Certo. Vamos para a terceira questão. Terceira questão de crime contra a administração pública. A respeito dos crimes contra a administração pública, considere aqui, vamos ver e que para ser funcionário público, quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratado para exercer atividade típica de administração pública. Esta está correta. Vamos para 2 aqui. A pena será aumentada da terça parte quando o autor do delito for ocupante de cargo em comissão. Esta está certa também. Terceira aqui. Se o agente for ocupante de função de assessoramento, função instituída pelo poder público, não terá por esse motivo a pena de aumento. Isso é aumentada a pena. Essa aqui está errado, é o contrário, na verdade. Quando o servidor tem cargo de assessoramento ou de direção, é aumentada a pena. Porque nesse caso aqui ele pode causar um dano maior, né? Por ele ter a função de assessoramento ou direção. Muito maior que um simples operador de máquina, né? Que não tem acesso a tantos recursos. Então, nosso gabarito aqui seria D. Vamos conferir aqui, ver se está certo. É isso aí. Agora vamos para questão 4. De crime contra a administração pública. De acordo com o Código Penal brasileiro, no crime de peculato doloso, a reparação do dano pelo sujeito ativo antes da sentença irrecorrível, vamos lá para a opção, extingue a punibilidade. 2. Reduz a pena imposta pela metade. 3. Reduz a pena imposta a 1/3. E a gente acabou de falar
Na questão 2 a gente falou sobre isso aqui. De acordo com o Código Penal brasileiro, no crime de peculato. Aí a gente acabou de falar isso aqui. Como ele reparou aqui o prejuízo antes do processo transitário de julgado, vai extinguir a punibilidade. A conduta, no caso, seria atípica, tendo a extinção da punibilidade. E a resposta correta seria a questão A aqui. Vamos lá responder. Não tá indo não. Chutei, bugou aqui. Vamos para a próxima. Os empregados da Embasa não são equiparados a funcionário público. Agora que porra que é Embasa? Eu vou parar. Vamos para a questão 6 aqui agora, de crime contra a administração pública. João, empregado de uma empresa terceirizada que presta serviço de vigilância a órgão da administração pública direta, subtraiu o aparelho de celular de propriedade de José, servidor público que trabalha nesse órgão. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. João é funcionário público por equiparação, devendo ser a ele aplicado o procedimento especial previsto no Código Penal, o que possibilita a apresentação desta preliminar antes do recolhimento da denúncia. Aqui no caso aqui está errado, porque nesse caso aqui ele não cometeu o crime contra a administração pública. Ele cometeu o crime de furto aqui contra o seu parceiro de trabalho. Então, nesse caso aqui estaria errado. Vamos para a próxima. Agora a questão 7. O artigo 319 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre o tipo de conduta que configura um crime contra a administração pública, dispõe... errei, tá indo aqui agora. Errei. Vamos para a próxima. Estamos de volta, vamos para a próxima questão aqui, questão 8. De acordo com o artigo 313 do Código Penal Brasileiro, considera-se funcionário público para efeito penal quem, transitoriamente com remuneração, exercer cargo, emprego ou função pública. Letra B. Sem remuneração, exercer cargo ou função pública. Letra C. Embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Letra D. Com remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Letra E. Sem remuneração, apenas no estágio probatório, exerce cargo, emprego ou função pública. No caso aqui, a resposta correta seria a B, que mesmo sem remuneração,
e transitoriamente exerce o cargo ou função pública. Nesse caso aqui caberia a questão do mesário, que é transitório, né? Não tem remuneração também. E exerce cargo ou função pública. Jurado também, embora ele sendo beneficiado no caso de desempate em concurso público, ele não tem remuneração e é transitório também. Então nosso gabarito aqui é a alternativa B. Vamos para a próxima. Questão 9 agora. De acordo com o Código Penal, considera-se funcionário público ou está ele equiparado letra A, aquele que exercer cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente. Letra B, a pena ocupante de cargo efetivo que goza de estabilidade. Letra C, somente o funcionário ou servidor público concursado. Letra D, ocupante de cargo ou emprego público na administração direta, excluindo aqueles que integram a estrutura da administração indireta. Letra E, aquele que ocupar cargo ou emprego ou função pública, excluindo os comissionados. E a gente acabou de falar isso aqui anteriormente. E o nosso gabarito aqui seria a letra A. Seria aquele que exercer cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente. Isso aqui a gente viu nos parágrafos anteriores aí. E vamos para a próxima agora. Vamos para a questão 10. Equipara-se a funcionário público para o efeito penal quem exerce cargo, emprego ou função em órgão público da administração direta. Letra B, massa falida. Letra C, entidades sindicais. Letra D, administração de hospital privado credenciado pelo governo. Letra E, entidade paraestatal. No caso aqui, nosso gabarito seria a letra A, órgão público de administração indireta. E vamos para o próximo. Questão 11. Foi aberto inquérito na Polícia Federal para investigar a participação de um célebre ator de televisão em crime de tráfico de substância entorpecente. Sabendo que essa investigação atrairia a atenção da mídia, um agente da Polícia Federal informou o jornalista da suspeita de existência contra o referido ator, mostrando a ele os autos do inquérito policial em curso. Nessa situação, o referido agente de polícia comete a infração penal certo ou errado? E certo, porque ele, nesse caso aqui, ele comete o peculato. Ele faz algo aqui da sua própria vontade, do seu próprio interesse. E vamos para a questão 12. Meio difícil de ler, tá bem pequenininha essa letra aqui. Um funcionário público concorre culposamente. Não tem como ler, né? Sim, agora sim. Vou cortar no pedaço. Um funcionário público concorre culposamente para apropriação. Ixi, esse está muito borrado, nem como ler. Vamos pular para o próximo. Agora vamos pular para a próxima, vamos para 13 agora.